Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria estarmos mais uma vez juntos nesse abençoado projeto que é o Comunhão no Lar, né? É bom, assim, em alguns minutos, pararmos a nossa correria do dia para refletir um pouquinho com Jesus, né? Abrir as portas da nossa casa e do nosso coração, do nosso mundo íntimo, para o Mestre vir ter conosco. E Ele, quando se aproxima, sentir em nós essa ambiência de serenidade, de paz que nós vamos tentando construir ao redor de nós, ao redor do nosso ambiente doméstico, no ambiente de trabalho, levando conosco para todos os ambientes onde frequentamos, né? E nós, muitas vezes, conseguimos otimizar esse esforço de criar essa ambiência buscando nos ensinamentos do Cristo, as suas reflexões, as mensagens que renovam em nós essas boas energias, essas boas vibrações. Então, mais uma vez, vamos trilhar os caminhos de Jesus no Lar, que é essa obra de Neio Lúcio, que nós utilizamos para as nossas reflexões, né? Abrindo as portas da nossa casa, do nosso coração, para Jesus vir ter conosco, acolher as nossas angústias, as nossas expectativas e nos orientar, como Ele fazia com os apóstolos, lá na Palestina no século I, na casa de Pedro, em Cafarnaum. E hoje a mensagem que nós vamos refletir trata do incentivo santo. Então, aberta a sessão de fraternidade em casa de Pedro, Tadeu clamou irritado contra as próprias fraquezas, asseverando perante o Mestre. Então somos nós aqui, Tadeu nos representando, quando nós ficamos irritados, ficamos indignados com as nossas próprias limitações. Por que eu não dou conta de fazer isso? Eu tento e não consigo, eu me comprometo em fazer e não faço, né? Então somos nós. E então, Jesus, nos ouvindo nas nossas irritações conosco mesmos, fala para Tadeu e para nós. Como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Tadeu, né, falando, compartilhando ali das suas limitações com Jesus. Nós também, né? Como é que eu posso ousar me envolver na seara do Mestre para ensinar a verdade se eu ainda me sinto inclinada à mentira? Com que títulos transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto da minha própria natureza? Então, é Tadeu questionando, irritado. E nós? Como fazer o bem se o mal ainda mora em mim? Como ensinar, dar testemunho do amor se eu ainda não aprendi a me amar? E aí vamos, né, nos debruçar numa série de questionamentos ante as nossas fraquezas. O companheiro não formulava semelhantes perguntas por espírito de desespero ou desânimo, mas sim pela enorme paixão do bem que lhe tomava o íntimo. Seu desejo sincero era de fazer o bem, era de dar conta de transcender aquelas limitações, aquelas fraquezas. Entendendo-lhe a mágoa, Jesus então falou condescendentemente. Então o propósito de Tadeu era melhorar-se e não ficar preso na lamúria e no queixume. Jesus, reconhecendo isso, fala amorosamente para Tadeu e para nós hoje. Um santo aprendiz da lei, desses que se consagram fielmente à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédios, transportando ervas e xaropes curativos da cidade para os campos, utilizando-se para isso de um jumento caprichoso e inconstante. Quando,
refletindo sobre os defeitos de que se via portador, passou a entristecer-se profundamente. Concluiu que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu, pelo estado de impureza íntima, e fez-se mudo. Atendia às obrigações de protetor dos doentes, mas recusava-se a instruir as criaturas na divina palavra, não obstante as requisições do povo que já lhe conhecia os dotes de inteligência e inspiração. Sentindo, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa, e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou o esclarecimento ao Todo-Poderoso. Sonhou, então, que um anjo vinha encontrá-lo em suas lides de mercador. Viu-se cavalgando o voluntarioso jumento, vergado ao peso de preciosa carga, em verdejante caminho, quando o emissário divino o interpelou com bondade, e em seguida as saudações habituais. Meu amigo, sabes quantos coices desferiu hoje este animal? Muitíssimos, respondeu sem vacilação. Quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? Prosseguiu o enviado sorridente. Quantas vezes terá insultado o asseio de tua casa e horneado despropositadamente? E por que o discípulo, aturdido, não conseguisse responder de pronto, o anjo considerou: entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. E fitando os olhos lúcidos no pregador desalentado, rematou: se este jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Volta à missão luminosa que abandonaste, e, se te não é possível por agora servir a nosso Pai Supremo na condição de um homem purificado, atende aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo, na posição do animal valioso e útil. Nas bênçãos do serviço, serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a, tanto quanto domesticas e valorizas o teu rústico, mais prestimoso auxiliar. Nesse instante, o pregador viu-se novamente no corpo, acordado e agora feliz em razão da resposta do alto, que lhe reajustaria a errada conduta. Surgindo o silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com um olhar. E Jesus, transcorridos alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos, concluiu: o trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Por meio dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, à maneira do lírio que desabrocha para a luz, de raízes ainda presas no charco. Em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite, enquanto Tadeu, comovido, aproximava-se de manso para beijar-lhe as mãos com doçura reverente. Ah, que bom, né? Que bom a gente ter Jesus para nos relembrar que Ele não espera contar com homens e com mulheres perfeitos, prontos. Ele sabe que nós estamos na jornada, na caminhada,
Jesus é um espírito puro há mais de bilhões de anos. Ele fez a sua jornada. Então ele sabe que é um caminho, que é um desenvolvimento. Ele sabe que nós não estamos prontos, acabados, plenos. Nós estamos construindo a nossa plenitude. Nós estamos construindo a nossa vida em abundância com Ele. E aí ele conta essa história para os apóstolos, né? Falando, veja, o jumento que dá os seus coices, ainda assim, você, mercador de remédios, olha só, distribuía a possibilidade de cura para os irmãos. Então, você conta com esse jumento que é teimoso, que é por vezes agressivo, né? Que é por vezes birrento, voluntarioso. Você não desiste do jumento porque ele é um importante instrumento para a realização do seu trabalho. Como é que você interrompe a sua tarefa? É para nós. Como é que nós nos damos o direito de interromper a contribuição que nós temos a possibilidade de dar na seara do Mestre, no cuidado uns para com os outros? Quantas vezes, quando nós nos negamos a oferecer, ainda que de forma imperfeita, ainda que de forma incompleta, o bem que nós podemos fazer, quantos irmãos deixam de ser alcançados pelo bem, pela possibilidade de melhora, pela possibilidade de renovar suas energias, pela possibilidade do cuidado? Nós não temos a dimensão do quanto as nossas ações, elas estão interligadas, do quanto as nossas atitudes interferem na vida daqueles que caminham ao nosso lado. Quantas vezes, quando nós nos recusamos a agir no bem, alimentando a ideia de que nós não somos capazes, de que nós somos falíveis, que nós somos cheios de erros, somos. Ainda há muito de obscuro em nós, ainda há muitas trevas em nós a serem iluminadas. Mas nós estamos na jornada. Se nós pararmos hoje e sentarmos à beira do caminho, nós não vamos nos transformar. E Jesus não espera que nós estejamos prontos. Quando ele sai a compor o seu conselho, o seu colégio apostólico, quando ele sai a convidar aqueles 12 homens para vir pescar homens com ele, ele não buscou homens santos, perfeitos, anjos. Ele buscou homens imperfeitos, frágeis, rudes, que na jornada, no trabalho, foram se aperfeiçoando, foram se iluminando, foram se moldando, permitiram-se ser trabalhados nas mãos de Jesus. Então, sim, nós somos imperfeitos, por isso estamos aqui, nessa jornada na carne, aprendendo, nos iluminando com os conhecimentos, tendo a oportunidade de colocar esses conhecimentos em prática, em favor de cuidarmos uns dos outros. Então não deixemos de fazer a parte que nos cabe na criação. Nós somos co-criadores com Jesus, co-criadores em plano menor, mas somos. E há algo na criação que depende de cada um de nós. E se nós não fizermos, ninguém fará por nós. Então, sim, ainda temos muito a aprender? Temos. Temos muitos equívocos? Temos.
Cometemos muitos erros ainda? Sim, nós os cometemos. Mas Jesus conta conosco, com as nossas imperfeições, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, com a sombra que ainda habita em nós. Desse jeito, Ele conta conosco. Acima de tudo, para que nós possamos permitir que o trabalho em favor uns dos outros possa ir nos modificando, nos redimindo, nos renovando, nos fazendo alçar outros patamares evolutivos. Então, a mensagem para a gente de Jesus hoje é o da esperança, é o da confiança. Vamos adiante, sigamos em frente, caindo, rastejando, que seja, mas não desistamos. Porque Jesus sabe das nossas limitações e continua contando conosco, espera por nós. Não sejamos nós a desacreditarmos de nós mesmos. Confia. Há uma parte na criação que é tarefa só sua. E Jesus, e Deus, nosso amoroso Pai, conta que você realize a sua tarefa. Não desista e não desanime. Não descreia de você mesmo. Um beijo grande no seu coração. Fique em paz, com confiança, com esperança e com muita coragem para fazer aquilo que lhe cabe fazer nessa sua jornada terrena. Até uma próxima oportunidade.